Existe um famoso conceito cabalístico que diz como acima, abaixo. Ou seja, como as coisas são lá no mundo espiritual, elas também são aqui no mundo físico. O Zohar vai explorar bastante essa ideia nos parágrafos de hoje e a gente vai tirar algumas conclusões do que isso pode representar na nossa vida prática. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Pessoal, começar pedindo desculpa por não ter feito o vídeo de ontem, mas eu passei mal, mas muito mal, de um jeito que eu não, olha, fazia tempo que eu não passava. Eu praticamente voltei do mundo dos mortos para estar aqui falando com vocês hoje, viu? Não sei o que eu tive, mas também já passou, já foi embora, graças a Deus. Só queria pedir desculpa por não ter conseguido pôr o vídeo. Eu estava assim, eu não conseguia nem olhar a tela do celular, do computador, nada disso. Mas enfim, cá estamos. Essa semana encerramos a leitura da porção de Vayachel, hoje focando nos parágrafos de 103 a 105 do Zohar, nono ano de leitura. A gente viu já num dos outros Zohars dessa semana a ideia de que existem dois livros no mundo, né? Um livro espiritual e um livro físico. E a gente viu que esse livro espiritual é Chokhmah e o livro físico é Malchut. E como as coisas são escritas nos dois livros, por isso a importância do estudo e tudo mais. Só que agora o Zohar vai falar que quando a gente postula que existem também esses dois livros, um em Chokhmah e outro em Malchut, isso vai lembrar para nós da famosa máxima cabalística de que tudo que foi feito acima também foi feito abaixo, ou como acima, abaixo, e como abaixo, acima. Qual que é a ideia? Que existe uma correspondência, né, um paralelismo entre o plano físico e material da existência e os planos espirituais do universo. Agora, muitas vezes a gente fala desse paralelismo e não entende muito bem o que quer dizer. Então, o Zohar vem para elucidar, né? Bom, tem várias significações, a gente não vai conseguir abordar todas elas, mas a primeira delas, e talvez uma das mais importantes, é a noção de que as leis e os padrões que eu posso observar aqui no mundo material têm reflexo ou correspondência no mundo espiritual. Então, sei lá, vamos pegar aqui, lei da gravidade, lei da eletricidade, a lei do, sei lá, todas as leis que você quiser, lei biológica, padrões que você encontra na vida, tudo isso tem um paralelo no mundo espiritual, ou uma correspondência no mundo espiritual, tá? A segunda coisa importante, que eu acho mais importante do que essa primeira, é a seguinte: a realidade física que a gente percebe com os nossos sentidos, ou seja, a realidade mundana, ela está intrinsecamente ligada a essa realidade mais sutil e abstrata. Só que essa realidade mais sutil e abstrata, em geral, a gente não consegue acessar diretamente. E aí, por isso que eu acho mais importante. Porque como a realidade física a gente acessa, se eu souber interpretar a realidade física, eu acesso a realidade abstrata. Então, vou falar de outro modo. Se eu entender que existe um paralelismo entre o mundo espiritual e o mundo físico, quer dizer que olhando para o mundo físico, tudo que está no mundo físico vai me ensinar algo sobre o mundo espiritual. Se eu quiser aprender diretamente sobre o mundo espiritual, pode ser difícil, porque lá eu não tenho meio de chegar, como eu falei, de acessar diretamente. Lá meus olhos não funcionam, meus ouvidos não funcionam, não é um mundo realmente acessível. Mas eu posso chegar lá por meio deste mundo físico, por meio do paralelismo. Agora, para isso eu tenho que fazer realmente um exercício de reflexão. Eu vou dar até um exemplo prático que aconteceu comigo ontem, quando eu estava passando mal, para ver se ajuda vocês. Eu estava lendo um texto sobre, desculpe, sobre dinossauros e falava sobre aquele dinossauro chamado Triceratops, né? Que, aliás, o nome dele significa três chifres, né? Querato é um chifre. É aquele dinossauro com três chifres e tipo uma gola aqui, né? Aliás, o nome disso é a gola óssea. E o texto lá estava especulando, dizendo que os arqueólogos estavam tentando especular por que o Triceratops teria essa gola óssea, né? E, por exemplo, outros dinossauros não. E aí o texto lá falava de três ideias, basicamente, só para vocês saberem. A primeira ideia diz que isso era para alguma coisa como luta, né? Era usado para luta e defesa. E aí uma prova disso é que você tem ossos de dinossauros, arcadas de dinossauros encontradas, encontradas, em que essas golas ósseas do Triceratops estavam furadas. Então, provavelmente indicando que ali era um ponto de combate, onde você chifrava
para atacar a sua vítima. Uma segunda ideia diz que essa gola óssea, como você já percebeu pelas ossadas de novo, que ela tinha irrigação, muita irrigação sanguínea, provavelmente ela poderia estar ligada a alguma coisa de maturidade sexual e de acasalamento. Então, talvez o Triceratops, quando tivesse na época de acasalar, mais excitado e tal, irrigasse mais sangue para essa gola óssea, aí talvez ela ficava mais vistosa, talvez colorida, a gente não sabe, porque o osso não mostra a cor da coisa, né? E talvez fazia ali algum jogo que tinha algum papel a desempenhar na cópula e no acasalamento dos Triceratops. Por fim, a terceira hipótese lá falava que não, que essa gola óssea só foi feita como um jeito de sustentar a mandíbula do Triceratops, que é uma mandíbula bem curta, mas extremamente forte, aliás, parecida com a das aves. Não sei se vocês sabiam, mas as aves são os animais mais próximos dos dinossauros que nós temos. A galinha, inclusive, é um dos animais mais próximos. Se você conhece a força que uma ave tem num bico, por exemplo, um papagaio, uma arara, um tucano, é exatamente isso. O Triceratops tinha uma mandíbula bem curtinha, mas uma mordida extremamente forte. E os arqueólogos desconfiam que, então, essa gola óssea, ela tinha ali uma ajuda em sustentação muscular. Ele fazia, então, praticamente o Triceratops podia comer pedra, literalmente. Ele conseguia morder qualquer coisa muito dura e achar comida nas situações mais adversas, e essa gola servia como um tipo de músculo, extensão do músculo para ele ter mais força na mandíbula. Enfim, essa aqui é uma curiosidade. Agora, qual que é o exemplo que eu queria dar, depois dessa aula de Triceratops, né? Eu lia isso, e além da curiosidade, eu ficava me perguntando o que que isso alude no mundo espiritual. O que que eu posso aprender do mundo espiritual? Então, por exemplo, por que que uma criatura teria 3 chifres? Começa por aí. E por que que realmente precisa essa gola? Mesmo dentro dessas 3 opções, né? O que que significa essa gola óssea servir para briga, servir para acasalamento ou servir para alimentação? Em termos espirituais, do que nós estamos falando? Porque se nós formos levar a regra a rigor, de que como acima, como abaixo, quer dizer que existe alguma estrutura no mundo espiritual que também funciona desse modo, que também tem 3 chifres e que tem uma gola óssea. Óbvio que não é um Triceratops, mas em termos energéticos, existe alguma estrutura com essas 3. Então, quando a gente está estudando o mundo físico, como por exemplo o Triceratops, eu posso aprender sobre o mundo espiritual, que eu não tenho a ossada para ver. Mas o Triceratops me informa sobre ela. Então, por exemplo, eu comecei a pensar sobre o que significa brigas, liguei com a energia de Gevurah. Comecei a pensar sobre acasalamento, energia de Esoda. Comecei a pensar sobre alimentação, Malhut. Qual que é a relação que isso tem com uma gola óssea, clipot, cascas? E pensando no Triceratops, eu comecei a entender melhor o mundo espiritual. Ou pelo menos eu acho que comecei a entender, mas eu comecei a fazer especulações, hipóteses, percebe? Então, me parece que é um pouco disso que nós estamos falando. Então, como eu disse, existem várias relações do que uma coisa leva a outra, né? O que se implica dizer que o mundo espiritual é paralelo ao físico e o físico paralelo ao espiritual, mas eu queria então destacar 2 que tem aqui, acho, um efeito mais prático. A primeira é que se eu reconheço a correspondência, então, entre aspectos físicos e aspectos espirituais da existência, a primeira coisa é que eu posso buscar a evolução em ambas as dimensões. Muitos de nós buscam crescimento apenas nos aspectos físicos, porque é natural, é o que a gente conhece. Então, por exemplo, a gente quer ter saúde no mundo físico, a gente quer ter riqueza no mundo físico, a gente quer ter sucesso e prosperidade no mundo físico. Mas essa teoria vai dizer que sempre existem pelo menos 2 níveis. Você pode ter riqueza material e espiritual. Você pode ter saúde material e espiritual. Prosperidade e sucesso material e espiritual. Então, por que você está procurando só uma, diria a Kabbalah? Tem que buscar nos 2 níveis. Né? Uma derivação dessa, não é uma segunda conclusão, mas uma derivação dessa, é uma coisa que o Isaac Luria, por exemplo, fala muito, que as nossas ações e as nossas escolhas diárias, né, por menores que sejam, vão ter um impacto no nosso bem-estar físico e espiritual, também no nosso mundo espiritual. Então, quando você está fazendo uma ação, você fala assim, não vai dar em nada, sei lá, ou vai gerar tal coisa. Nunca pense só em termos materiais. As ações, elas sempre repercutem em 2 planos. Pode ser que não dê em nada no mundo físico, mas e as repercussões espirituais? Você também teria que pensar. Então, essa é a primeira conclusão. E a segunda conclusão, mais ligada ao exemplo que eu dei, talvez, do Triceratops e tal, é a conexão
com o sagrado, a conexão com o espiritual, né? Quando eu reconheço a interconexão entre plano físico e espiritual, eu consigo desenvolver uma maior conexão com o sagrado, com o espiritual, uma maior compreensão do mundo divino. Quando eu passo a viver de um modo que eu não acho que só o mundo material existe, mas que, pelo contrário, tudo que está no material me alude a uma outra existência, percebe que eu já estou me conectando com essa outra existência. Eu passo a perceber que tudo está duplicado e eu começo a entender como é essa outra existência. Então, eu vejo algo aqui que me explica sobre esse mundo, mas que também me explica sobre um mundo secundário, um mundo paralelo espiritual. E se esse mundo espiritual é divino, me conecta com o divino. Então, isso acaba dando mais conhecimento para mim, expandindo a minha consciência e fazendo com que eu viva uma vida mais espiritual. No fundo, perceber que, então, o universo espiritual e físico estão ligados e são paralelos, é uma condição que muda a minha consciência, que muda a minha visão de mundo. Não é só uma frasezinha de efeito, né? Mas eu queria tentar mostrar para vocês, o Zor está tentando mostrar, como isso tem efeitos práticos na nossa vida que a gente deveria considerar e realmente muda a nossa perspectiva e o nosso jeito de viver. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.